Bom dia a todos. E aí, como é que tá a quarentena aí? Ainda mais com esse frio agora, né? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Hoje a aula vai ser gravada, tá bom? Eu vou disponibilizá-la aqui no YouTube e na plataforma para vocês acompanharem. A última aula nós falamos de insalubridade. Insalubridade, né? Que são aqueles agentes insalubres que ensejam um adicional, né, um sobressalário, que varia de 10 a 40%. Além da insalubridade, nós temos também a periculosidade. A periculosidade é um pouco parecido, mas tem algumas particularidades. Agentes insalubres são aqueles agentes, né, que expõem a vida do trabalhador a nocividade, né? Agentes químicos, frio, calor excessivo, poeira, radiação, agentes biológicos, né, quem trabalha em hospital, em laboratórios, produtos químicos. Esses são agentes insalubres, né, que fazem, que ensejam o pagamento desse adicional. Lembrando que o fornecimento de EPI, né, que elimine que anule esses agentes insalubres, né, ele vai também eliminar o adicional, tá? Agora nós temos as atividades perigosas. Atividades perigosas, elas vão estar previstas no artigo 193 da CLT, tá? E a lei, ela nos definiu atividade perigosa, olha só, aquelas, né, atividades ou operações que por sua natureza ou método de trabalho implique risco acentuado em virtude da exposição permanente do trabalhador, olha só, a inflamáveis, explosivos, energia elétrica ou roubos ou outra espécie de violência física nas atividades, né, de segurança pessoal ou patrimonial e o empregado ainda que trabalhe sobre motocicleta. Então, quando o trabalho ele traz um risco, um perigo ao trabalhador, né, ele tem direito ao adicional de periculosidade. Agora, olha só, aqui ele trouxe aqui algumas atividades consideradas perigosas, né? Olha só, aquela que expõe o trabalhador à energia elétrica, que expõe o trabalhador a inflamáveis, que expõe a roubos, espécies de violência, né? Vigilância. E ainda também interessante, né? Olha só, que trabalha sobre motocicleta, né? E quanto que é o adicional de insalubridade? O adicional de periculosidade. A insalubridade, nós falamos que ela tem graus, né? Grau baixo, médio e alto, de 10, 20 e 40%. A periculosidade é um adicional só, 30%, tá? E a insalubridade, a base de cálculo é o salário mínimo, né? O salário mínimo. Agora, já o adicional de periculosidade é 30% sobre o salário base, tá? Sobre o salário base. Então, aqui é uma vantagem, né? Sobre o salário base. Então, não é sobre a remuneração, mas é sobre o salário base. Lembrem, né, da diferença de remuneração, salário base, gorjetas, sobressalário, né? E aqui tem algumas características interessantes, olha só. Por exemplo, trabalhadores que também são expostos à altura fazem jus ao adicional de periculosidade. A gente tem aqui o pessoal que trabalha com motocicleta, né? Interessante isso, né? Motoboy, office boy, mototáxi, né? Que às vezes tem um vínculo empregatício, né? Lembrando que a gente está falando disso aqui para relações de emprego, tá? E o vigilante, né? Olha só, quem trabalha com exposição a risco de violência, né? E aqui é interessante, olha só, que, por exemplo, a gente tem uma diferença de vigia e vigilante, tá? O vigilante é o que trabalha armado, tá? O segurança é que trabalha armado. A doutrina e a jurisprudência, ela traz a seguinte situação, que a periculosidade, ela só é devida ao trabalhador que trabalhe armado, tá? Aquele vigia, né? Aquele guarda do estacionamento da FAR, por exemplo, né? Aquele guarda do supermercado, né? Aquele guarda, aquele vigia do cartório, né? Ele já não trabalha armado, então não teria direito
ao adicional de periculosidade, tá bom? E aqui, olha só, inflamáveis, né? Quem trabalha, né, exposto a inflamáveis, né? Olha só, quem trabalha, olha só, em posto de gasolina, né? O operador da bomba, né? O frentista, ele tem direito à periculosidade, tá? Tá inclusive aqui previsto na súmula 39 do TST, porque ele está exposto a agentes inflamáveis, tá? Assim como a insalubridade, a periculosidade ela não dá o direito adquirido a esse recebimento de acordo com o tempo, né? Eu sempre, quando eu falo disso, eu lembro do comissionado, do gerente, né? Que ele, acima de 10 anos na mesma função, aquela gratificação, aquele adicional, integra ao salário dele, né? Agora, já quando a gente está falando aqui de insalubridade e periculosidade, se eu elimino o agente perigoso ou agente insalubre, eu perco, né? O empregado vai perder o direito ao adicional e não há que se falar em direito adquirido, porque isso é benéfico para ele, né? Ele está deixando de se expor ao risco ou agente insalubre, então não tem direito adquirido, tá bom? Olha só, uma situação muito interessante é que em caso de revelia da empresa, né, não há pagamento de periculosidade e o empregado ele entre pedindo, né, o adicional de periculosidade e da revelia. Olha só, a revelia, um dos efeitos da revelia não é a confissão ficta, né, ou seja, não está confessando uma situação fática, né? Só que olha só, quando a gente tem insalubridade e periculosidade, mesmo em caso de revelia, é necessário a realização de perícia técnica para verificar se de fato lá é um ambiente insalubre ou existe exposição a risco, né, de perigo à vida daquele empregado. Então, né, mesmo que tenha revelia, a tão temida revelia, quando eu falo revelia eu chego a ficar arrepiado, né? Então, mesmo quando a gente fala de revelia, né, nas matérias de insalubridade, periculosidade, e já falando também já sobre questão ocupacional, de doença ocupacional, mesmo em caso de revelia, é necessária a realização de perícia técnica, tá? Pelo perito, né, pelo expert, para verificar se de fato existe ali insalubridade, periculosidade, tá bom? Eu gostaria que vocês fizessem a leitura do material, tá? O material ele tá completo, eu sigo o material e eu gostaria que vocês fizessem a leitura da súmula 132, 191, 364 e 453 do TST, tá bom? Aqui ele traz algumas situações, por exemplo, né, sobre a incidência do adicional de periculosidade em horas extras, sobre a questão da exposição em caráter intermitente. Por exemplo, você sabia que aquela loja de conveniência, né? Se eu tenho um posto de gasolina, eu tenho uma loja de conveniência e eu tenho um atendente ali naquela loja, dependendo da distância que o meu trabalhador, né, a minha atendente da minha lojinha, da minha conveniência, ela está em caráter intermitente ali nas bombas de combustível, né? Ela teria direito ao adicional de periculosidade, tá? Então, é necessário, né, que você faça a leitura dessas súmulas, tá bom? Tá no material e é importante que você leia o material e as súmulas. Outra situação também, olha só, se o trabalhador, se o empregador, ele paga espontaneamente esse adicional de insalubridade para o seu empregado, já presume-se que existe exposição a risco. Então, se eu pago espontaneamente e de repente eu tiro esse adicional, mas permanece a mesma condição de trabalho, tá? Eu tirei esse adicional indevidamente, né? Então, quando eu pago espontaneamente, presume-se que naquelas condições já existe, né,
a incidência de insalubridade e de periculosidade, tá? Então, se o trabalhador paga, se o empregador paga espontaneamente, ele vai trazer o ônus da prova para ele no processo, né? Porque se ele está pagando espontaneamente, presume-se que ali, né, independentemente de perícia, existe agentes insalubres e agentes perigosos, tá? Outra situação também é a questão da própria equiparação salarial, quando a gente fala da remuneração. Então, pega a caneta colorida, pega a caneta vermelha, a gente está mudando o tema. O tema agora é equiparação salarial, tá? Olha só, a equiparação salarial é uma matéria muito interessante. Ela está prevista. Pessoal, olha só, a equiparação salarial está prevista no artigo 461 da CLT. E olha só que interessante que é essa regra. A Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 30, ela proíbe a diferença de salários, tá? No exercício de funções iguais, né? Critérios de admissão por idade, sexo, raça ou estado civil. Então, se você está fazendo a mesma função que um colega de trabalho, vocês têm que ganhar o mesmo salário. Isso é óbvio, né? Mas isso na prática nem sempre funciona, né? A gente sabe disso, né? Então, a CLT, ela trouxe essa regra, né, de equiparação salarial. É vedada a distinção de salários, né, para as mesmas funções. Então, homem, mulher, né, casado, solteiro, com filho, sem filho, está fazendo a mesma função, tem que ganhar a mesma remuneração, o mesmo salário, tá? Só que não é tão simples assim. Olha, eu sou dono de um escritório, dono de uma empresa, eu quero pagar um salário melhor para determinado funcionário que está exercendo a mesma função, eu não posso, né? Isso não está interferindo na minha gerência, no meu poder diretivo. Então, a CLT, ela trouxe então algumas regras, né, para você seguir essa questão da equiparação salarial, tá? A gente tem então aqui o artigo 461 da CLT, leitura obrigatória, tá? Leitura obrigatória, o artigo 461 da CLT. Quando é devida a equiparação salarial e quando não é devida, né? Olha só, os trabalhadores que fazem a mesma função, em regra, eles têm que receber o mesmo salário. Mas olha só, desde que trabalhem para o mesmo empregador. Pega a caneta vermelha, Fabi. Lucivane, pega a caneta vermelha. Então, olha só, tem que trabalhar para o mesmo empregador. Para você ter equiparação salarial, né? Eu exerço a função de caixa no Campeão. Eu exerço a função de caixa no Conquista, né? As empresas têm que seguir a base salarial, piso salarial da categoria, né? Mas não dá para pedir equiparação salarial entre empresas diferentes, entre empregadores diferentes. Isso aqui é interessante, olha só. É devida equiparação salarial? Sim, mas desde que os empregados trabalhem com a mesma produtividade e mesma perfeição técnica, tá? Então eu posso ter por exemplo, dois engenheiros. Eu tenho uma construtora, eu tenho dois engenheiros, mas um engenheiro, ele é extraordinário, ele é muito técnico, ele tem uma produtividade, né? Enquanto um está fazendo um projeto, o outro já fez 5, né? Nesse caso não precisa ter equiparação salarial, tá? Flexibiliza a regra. Eles têm também, olha só, que estarem no mesmo estabelecimento comercial, mesmo que na mesma cidade. Então, vou dar um exemplo do Campeão. O Campeão Supermercado, ele tem supermercado no centro, no bairro Popular, tem supermercado na Vila Carolina, no Campestre. E aí eu tenho um gerente do centro, eu tenho um gerente do bairro Popular. Eles têm que receber o mesmo salário? Aqui é devido à equiparação salarial? Não, tá? Por quê? Tem que ser no mesmo estabelecimento. Agora, se eu tenho dois gerentes com a mesma capacidade técnica, a mesma produtividade, no mesmo estabelecimento, aí tem que receber o mesmo salário, tá?
tem que ter a exata função, tá? A mesma função, tem que ser idêntica à função, tá? E olha só, tem que ter simultaneidade na prestação de serviços, ou seja, eu fui contratado agora para ser gerente de um estabelecimento, um vendedor. E aí, o ano passado, tinha um vendedor que o salário dele era 2.000. Ele foi despedido, foi mandado embora. Me contrataram e eu estou pagando 1.000 reais. Né? Cabe equiparação salarial nesse caso? Não, nesse caso não, tá? Porque olha só, tem que ter contemporaneidade, simultaneidade no serviço. E a diferença, né? A diferença também no tempo de trabalho de empresa, olha só, não pode, né? Não cabe equiparação salarial, não cabe equiparação salarial quando, olha só, um empregado, né? Ele tem 4 anos de serviço ou mais na empresa, tá? 4 anos de serviço ou mais, ou que ele esteja na função há mais de 2 anos. Então, se eu tenho um empregado que está há 4 anos na empresa, né, ou há 2 anos já na mesma função, eu comecei agora. Esse empregado que tem 4 anos ou mais, ou ainda que está há 2 anos na mesma função, ele pode ganhar mais. Não cabe equiparação salarial nesse caso, tudo bem? E também, olha só, não pode ter cargo de salário, cargo de carreira, né? Aquele quadro de plano de salário e carreira, né? Nesse caso, olha só, não pode ter, a empresa não pode ter o quadro, né? De plano de cargos e salários, porque nesse caso o critério de salários e promoções e remunerações vai seguir o quadro de salários, né, e de promoções, né? Então, se a empresa tiver cargos de salário, o plano de cargos e salários, aí nesse caso flexibiliza também a regra da equiparação salarial, tá bom? Então, estou encerrando aqui a minha fala de equiparação salarial e periculosidade. Essa aula já vai para o YouTube, né, para ficar na plataforma. Qualquer dúvida, na próxima aula, a próxima aula já vai ser ao vivo no Meet, tá bom? E a gente resolve essas dúvidas lá, certinho? Muito obrigado, um abraço, até mais.